Salve, turma! Que bom a gente estar aqui juntos hoje. Programa número 1 do Empreender 40 Mais. Estou aqui com meus sócios, Fernando Puma e Fábio Bernardi. Cara, a gente começa por onde? Tem tanta coisa pra gente falar, hein? Vamos começar pelo que a gente estava falando lá fora. O que a gente estava falando lá fora? Não sei, cara, mas a gente fala. Teve tanta coisa que a gente falou lá fora. Primeiro, vou começar o seguinte, né? Empreender 40 mais. Aí não precisa dizer a idade, né? Todos nós temos um pouquinho mais de 40 anos. Todos nós. Todos nós. Eu tenho muito mais de 40 anos. Não, Fábio, não faz assim, cara. 25% mais. Ah, 53. Quase. É, 53. Eu 54. E eu 52. 52, o bebê da nossa turma. Mesmo com esses cabelos brancos. Essa barba. É. Cara, olha só, eu queria começar dizendo o seguinte. Primeiro, que quando comecei a pensar sobre empreender 40 a mais e pensar sobre essa ideia de o que aconteceu comigo quando eu tinha 40 anos, né, cara? A história começou com isso, assim. E eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. E aí o destino, eu acredito, né, quando esse movimento, o destino, ele dá um jeito de continuar, né? E eu fui tomar um café com esse cara. Não porque eu queria, mas porque o meu filho é muito brother e tal, marcou para tomar um café com ele. E eu contei para ele de uma ideia que eu tinha, que era, cara, vou começar a escrever um livro agora sobre empreendedorismo para quem tem mais de 40 anos e tal. E a resposta do Fernando para mim foi, cara, tu tem que falar com o Fábio Bernardi. Então agora que eu quero falar com o Fábio Bernardi. Quando o Fernando te falou isso, tu imaginou quem está sentado aqui agora batendo um papo sobre empreender 40 a mais? Cara, eu acho que assim, não quando o Fernando me falou, mas quando a gente fez a primeira conversa, eu imaginei que a gente chegaria nesse lugar e em tantos outros que a gente ainda vai chegar. Porque eu acho que esse tema é um tema muito contemporâneo e é um tema que não vai deixar de ser contemporâneo, né? Porque a gente está vivendo uma transformação enorme no mundo. E mais do que um mundo que se transforma, eu faço uma brincadeira, geralmente, em umas palestras, que eu pego um trecho de um livro do Alvin Toffler, de 1970, em que ele fala sobre a rapidez das mudanças e a aceleração das coisas, e que o mundo está se transformando muito rápido, e aí eu não revelo o que é de 1970 esse trecho, e pergunto para as pessoas quem acha que aquele trecho ali representa o mundo de hoje, conta, e todo mundo levanta a mão, né? E aí eu revelo, olha, é de 1970 isso. Porque, na verdade, todos nós somos contemporâneos da maior mudança que já existiu na humanidade, né? Daqui para frente só vai acontecer mudança, mas daqui para trás também só aconteceu mudança, né? Quando estava lá acontecendo o computador, a televisão, o telégrafo, eram mudanças, a penicilina, eram mudanças muito radicais naquele momento. Então, todos nós somos contemporâneos da maior mudança que já existiu, porque o mundo sempre se acelera e progride em cima dele mesmo. Só que, ao contrário de outras eras, essa aceleração e essas mudanças, elas afetam dramaticamente a empregabilidade, o trabalho, a forma como a gente se relaciona e a forma como a gente gera valor na sociedade. E isso impacta demais daqui para frente uma série de questões e que, ao mesmo tempo, são também impactadas por outras questões contemporâneas. Cada vez vamos viver mais. Isso. Então, a gente dizia lá atrás, né, que a vida começa aos 40, talvez ela comece aos 60 hoje, de uma certa maneira. A gente vai precisar estar muito mais preparado mentalmente, com saúde e com capacidade de tirocínio, mais do que de raciocínio, para esse viver além do que a gente está acostumado a viver. Sim, na verdade, nós todos como sociedade, né, cara? Exatamente. Aí todo mundo vai... Porque existe um preconceito etário, que a gente sabe que tá aí, né? E com 40 anos... Eu lembro que o meu pai tinha 40 anos, cara. Então eu achava, pô, meu pai tá muito velho, né, cara? Sim, é, claro. O pai tá muito velho. Então agora a gente tá com 50 e poucos e o mercado muitas vezes olha pra gente, talvez não para nós aqui, que temos atividades de pensamento, intelectuais e tal, talvez entendam a gente um pouquinho mais descolado. Mas a maioria das pessoas com mais de 40 anos, 50, 60, que estão ali no mercado de trabalho buscando um espaço, muitas vezes o mercado está pegando elas, botando elas de lado. E às vezes não é nem só a questão do mercado, né? É uma questão
de a gente mesmo se colocar de lado muitas vezes, né? Tem às vezes é uma falta de confiança, às vezes uma percepção de que acontece com outros, então vai acontecer comigo. Mas aí sim, a percepção de que aconteceu com o outro. Me coloca uma baixa estima até. E ao mesmo tempo, assim, tá difícil de acompanhar. Tá difícil de acompanhar as mudanças, a velocidade das coisas. Para quem está empregado e quem está empreendendo e tá sólido, já tá difícil. Tu imagina para quem de uma hora para outra acaba perdendo um emprego ou acaba ficando em dúvida sobre a sua capacidade porque sofreu algum tipo de preconceito etário e tal. Fica muito mais difícil, né? Tá, e tu trabalha basicamente com gurizada, né, cara? Tu é o homem do YouTube, né? Tu sabe, Fabinho, que assim, ó, isso até é uma coisa engraçada, né? Quando a gente criou a Quentos, lá em 2010... 2011, que a gente começou a operar, começamos a trabalhar com o YouTube de forma mais direta em 2012, está fazendo 13 anos. A nossa primeira leva de colaboradores, fornecedores ou qualquer coisa assim, ela era uma gurizada, porque era quem vivia o YouTube na época. Era quem usava o YouTube, consumia o YouTube, entendia a linguagem do YouTube de forma prática, né? No decorrer do processo, a gente começou a entender que não bastava só tu entender da plataforma. Para entender da plataforma já tinha eu e a Gi ali. Mas tu precisava ter alguém que conseguisse enxergar a floresta como um todo e não só a árvore. E a gente acabou indo para um tipo de colaborador um pouco mais sênior. Porque não adiantava tu entender simplesmente aquela linguagem e não conseguir perceber o que o mercado, a partir daquela linguagem, o que o mercado podia extrair dali. Então, a Quentos, ela teve um amadurecimento, né, dentro disso, e hoje as pessoas que trabalham conosco ainda são jovens, né, mas já não são mais aqueles jovens naquela faixa etária que a gente trabalhava primeiramente. É um jovem um pouquinho mais... É um jovem que até, assim, alguns próximos dos 40 anos, né? E no decorrer do processo, muito provavelmente a gente vai ter colaboradores, né, que vão ter mais do que 40 anos. Primeiro porque eles amadureceram, né? É uma geração que já vem consumindo o YouTube há 10, 15 anos, né? E segundo porque realmente é uma necessidade, né? Eu acho que dentro do ficar mais velho, né, ou do amadurecer, vem uma capacidade de entender o todo que é fundamental dentro de qualquer empresa. A gente precisa ter isso, né? Tu precisa ter a bagagem do tempo, da experiência, do que já deu certo, do que não deu certo, de como tu resolveu as questões que não deram certo. Elas são fundamentais, ainda mais nessa velocidade que o Fábio está falando hoje. Porque se o mundo vai ficando mais rápido, a tua resposta tem que ser mais rápida. Tem que ser mais rápida. E aí tu pode esperar respostas mais assertivas de pessoas que já passaram por situações mais complexas. Já viveram aquilo. Eu acho que tem uma coisa que o Fernando está mencionando aqui, que também me relembra um outro ponto da tua pergunta inicial aqui sobre se eu imaginava que a gente já está conversando sobre isso, né? Tem um ângulo que é ajudar essas pessoas que estão enfrentando essas mudanças e que estão querendo fazer esse salto, talvez, de empreender ou se qualificar, ou já está empreendendo, mas precisa ter um pouco mais de qualificação ou de contato, networking ou qualquer outra valia que queira. Mas tem uma outra questão que é potencializar um ativo que tende também a, por um outro lado, ser muito importante daqui para frente. A gente percebe no mercado de trabalho também uma procura um pouquinho diferente por gente um pouco mais de idade, pelo acréscimo no mercado de trabalho das ferramentas de inteligência artificial. Porque o manejo da inteligência artificial, apesar de ser uma tecnologia e ser, de uma certa forma, uma coisa que precisa ter um pouquinho de familiaridade, de intimidade, né, com a tecnologia,
Por outro lado, a gente extrai mais das ferramentas de inteligência artificial quanto mais repertório a gente tem. Sim, o prompt. Quanto mais capacidade analítica a gente tem, quanto mais capacidade que a gente tem de imputar para ela Sim. coisas que a gente tem de repertório, de vivência, Sim. de vocabulário. O que eu quero realmente? Eu tenho um amigo meu que é arquiteto que ele diz assim, que lá na frente vai ser horrível os projetos de arquitetura, porque faz muita diferença se tu tá pedindo uma abóboda ou um telhado, né? Ou um teto, entendeu? E se o cara disser teto para a inteligência artificial, ela vai entregar teto. Entendeu? Teto. E a questão é que a gente também teve, por outro lado, uma geração que aprendeu muito rápido a tecnologia, se familiarizou com o mundo digital, mas que também, por causa disso, foi perdendo a profundidade do vocabulário, né, do repertório. Então, agora, talvez a gente tenha eu tenho um pouco de esperança e até de crença nisso, que a gente tenha também uma valorização desse ativo daqui para frente também, porque além de enxergar a floresta, também vai saber pedir cada tipo de árvore que tem que estar ali, entendeu? Eu acho que a palavra que tu usou, ela inclusive é o slogan do nosso Empreender 40 Mais, né? A experiência é o seu maior ativo, né? Porque esse ativo do repertório, né? Só que, no fim, a gente começou a bater papo aqui, como nós estamos entre amigos, eu não apresentei, né? Fernando Puma, da Quentes e Circo, e o Fábio Bernardi, da Rock. Né? Então, o Fernando trabalha com o YouTube, né? O cara do YouTube. O cara, né? É o cara. É o cara do YouTube, né? E o Fábio, o cara da publicidade. Não, um dos. Aí não, aí o YouTube o Fernando manda sozinho. É. Na publicidade eu tô... Não é bem assim. Na publicidade eu divido o reino. E o Fabinho, amigo do Fernando e do Fábio. Pô, cara, sensacional. A maior autoridade em direito autoral musical hoje do sul do Brasil, pelo menos. O meu sócio. O meu sócio é a maior autoridade. Eu sempre falo, na nossa sociedade, o meu sócio trabalha e eu viajo. A representação dessa mesa aqui diz tudo, cara. Precisamos de dois para fazer um aí. Tem um de um lado e dois do outro. A gente somados é que dá o Fabinho. Tá bom. Cara, é o seguinte, agora eu vou fazer uma vírgula aqui para aproveitar assim, para isso ficar registrado. Cara, que alegria ser sócio de vocês, cara. É sério, cara. É verdadeiro. Muita alegria, assim, porque o Fábio conheço há pouco tempo, mas já virou um amigo. O Fernando, um amigo já de longa data. E, cara, eu não sei trabalhar com gente que eu não tenha afinidade. Não consigo. Pra mim é difícil, entendeu, cara? E vou te dizer, isso é um traço também de uma geração de 40 mais. Né, cara? Porque esse traço é de um tempo em que as relações de trabalho eram relações mais duradouras, eram relações mais estruturantes da vida, porque a gente não só queria permanecer e ficar, mas a gente também regulava um pouco a vida com a ambição do trabalho, né? Exato. Era uma geração acostumada a ter posse das coisas, né? A planificar o futuro, a desenhar os passos lá na frente, versus uma mudança completa que tem modelo híbrido de trabalho, home office, que deixa as relações de trabalho mais frugais, mais efêmeras, mais distantes, em que a geração também trocou a posse pela capacidade de acesso, muitas vezes, né? E que desenha muito pouco o futuro. Está muito preocupado com o hoje, com o presente. E que o trabalho, por outro lado, tem uma eu acho louvável até. Eu acho que a gente aprende, acho que esse mix de visões é importante porque nos beneficia. Essa visão de que o trabalho não é o trabalho é muito boa também, né? E a gente, muitas gerações passadas, tinham essa visão de que ou trabalhava e o trabalho não era nada. Sim, né? A nossa geração também é uma geração que gosta de conversar, né, cara? Uma geração que... Eu tenho uma frase, eu sou o homem que gosta de simbolizar em frases as coisas, né? Eu tenho uma frase que eu digo que de um bom café pode surgir um grande negócio. E eu acho que essa mesa também simboliza isso, né? Porque a gente sentou num café para falar sobre o 40 mais, e eu já queria entrar um pouquinho agora nisso, né, no evento. Quando a gente sentou para bater um papo, que primeiro eu conversei com o Fernando, depois, né, conversamos e tal, e tudo começou num dia, Fábio, e te contei aquele dia que nós conversamos, o Fernando também, quando eu me dei conta de que a expectativa de vida no Brasil tinha aumentado muito,
em 1920, e eu falo isso no livro, depois fala do livro também, em 1920 era 34 anos e meio, e hoje é 76,8, e a ciência diz que o homem de 150 anos já nasceu. Então alguém que está com 40, e daí eu gosto de fazer essa continha de padeiro assim, um homem com 40 anos normalmente começa a produzir aos 20, um homem, mulher aos 20 anos, produziu 20 anos, com 40. Com 80, ele tem mais 40 anos para produzir. Ele tem o dobro do que ele produziu até agora. E eu lembro quando a gente falou sobre isso, eu disse, pô, a gente precisa colocar isso na rua. E hoje isso é realidade, porque dia 29 de outubro, no Teatro Bourbon Country, esse time aqui vai estar reunido com um monte de gente para o Empreender 40 a mais. E aí, agora é realidade. Agora é muito, muito bacana, né? Porque a gente vai conseguir fazer uma coisa que é também conversar, né? Sim, cara. Botar pessoas que se interessam por esse tema, que estão querendo, às vezes, pivotar a sua própria carreira, às vezes incrementar, melhorar o seu potencial, num dia inteiro, com gente muito bacana, falando sobre esses temas e conversando, trocando ideias, aprimorando essa visão, né? Tu gosta de frases, né? Tem uma frase que eu li num livro que eu agora não me lembro qual é o autor. Eu acho que é o Lapidador de Diamantes, o nome do livro, mas eu não tenho certeza. Que diz que o ser humano é que nem diamante. Ele só melhora lapidado por outro ser humano. Diamante só pode ser lapidado por outro diamante. E que a gente só melhora em contato com outro ser humano, em contato com as pessoas, né? E esse mundo de home office, de trabalho híbrido, ou até às vezes de uma coisa cada vez mais nas suas bolhas de rede social, cada vez mais com medo de falar o que pensa, porque algo pode dar um conflito, a gente tá trocando pouco, tá em pouco contato, e acho que a gente vai acabar estimulando um pouco isso também. Não, uma coisa que eu acho que foi o que mais me encantou, assim, Fabinho, quando tu veio com a ideia do 40 a mais, foi a questão que quando tu falou que tu tinha contato com pessoas com mais de 40 anos e que elas se sentiam excluídas de eventos, né, que eram focados em inovação, eventos que eram focados em empreendedorismo. E eu comecei a pensar nos eventos que a gente frequenta, né, nós três, e até pela questão, até pela área que a gente atua, da forma que a gente trabalha, a gente não sente tanto essa exclusão, né? Termos em inglês, os formatos que os eventos são construídos, né? A questão da disrupção e tal, ela faz muito parte do nosso dia a dia. Mas aí quando eu paro para olhar e pensar em pessoas com 50, 60 anos que vêm de carreiras mais tradicionais, né? Um cara que saiu num banco, o cara que construiu, que trabalhou a vida toda como gerente de uma loja e aí juntou grana e resolve montar o negócio dele, montar ele a loja dele. Quando ele chega dentro de um evento desse de empreendedorismo e começa a ver toda essa aceleração que o Fábio falou, né? Inteligência artificial, a questão de termos em inglês, né? Falando sobre inovação e tal, daqui a pouco o cara pensa, pô, eu perdi tempo demais, eu fiquei muito tempo atrás daquele balcão e agora é tarde. Não é tarde. Essa é a palavra, não é tarde. Então, quando tu começou a me falar isso, eu comecei a conseguir vislumbrar um público que eu disse, pô, tem muita coisa aqui, tem muita gente que precisa de um evento desse, que precisa, né? E eu acho que dentro dessa construção do que a gente está fazendo, essa é uma preocupação, né? Uma preocupação de o cara chegar lá e encontrar um evento que seja, antes de tudo, palatável para ele. Né? Que antes de tudo ele chegue lá e se encontre na arquitetura do evento, se encontre nos palestrantes que estão no palco, se encontre nos assuntos que vão ser discutidos lá. Então, é uma coisa ele não se sinta um intruso. Isso. Né? A palavra também pode ser essa. Cara, não sinto um intruso. Exatamente. Entendeu? Pô, eu tô aqui, eu tenho o direito de estar nesse lugar. Exatamente. As pessoas me querem aqui. Né? E vou fazer aqui uma pontuação assim. Isso não quer dizer que quem faça um outro tipo de evento faça com a intenção de excluir alguém. Não, entendeu? Não é isso. Não. O que a gente está falando é sobre abordagens, né? E sobre a capacidade de convivência de coisas que não se alterarão mais.
A gente tem assim, o mundo nunca mais vai deixar de ser rápido, nunca mais vai ter menos tecnologia, nunca mais vai deixar de ser menos digital, nunca mais ser menos digital do que é agora. Então, assim, a gente precisa ambientar esse universo com o universo que está chegando, né? De maneira que eles possam conviver. Eu me lembro que eu mesmo, anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, fui para um hotel em que tinha um telefone em cima da mesa do hotel, mas não tinha tecla, não tinha indicação nas teclas, não tinha nada. E tinha um QR Code, onde tudo era no QR Code. Então tinha que entrar no QR Code, aí abrir o negócio aí para descobrir o telefone, o ramal da recepção. Tu tinha que entrar no QR Code. Eu tinha que entrar no QR Code, entendeu? Aí como é que aconteceu isso? Eu tava lá tentando esquentar a água do chuveiro, a água não esquentava. Bom, vou ligar pra alguém e dizer que não tá estragado, tá esquentando a água do chuveiro, tá frio de rachar. E aí eu não consigo ligar, aí eu tenho que pegar, parar, entrar num app, não sei o que, o QR Code, aí o QR Code abriu o cardápio, mas eu não queria o cardápio, eu queria os números Sabe assim, pra quê? Entendeu? Pra quê? Cara, mas ao mesmo tempo, o cara do hotel tá pensando, pô, olha quanto eu economizei de cardápio, de papel, de não sei o que. Tudo bem, mas eu não atendi a expectativa do meu cliente, Só que ele tá olhando só pra um lado. E aí essa convivência de olhares e de necessidades, essa harmonização de coisas de um mundo que vai ser cada vez mais digital, e que a IA vai afetar profissões e vai criar outras. Então a gente vai ter problemas por um lado e vai ter oportunidades por outro. Claro. A gente precisa que todo mundo possa aproveitar as oportunidades que vão surgir. Exatamente. E harmonizar, né? Eu acho que também, cara, harmonizar. Eu acho que não é nem céu nem terra. A gente tem que buscar equilíbrio nas coisas. Eu sempre entendi dessa forma. Tu falou do hotel. Eu também vivi uma experiência num hotel em São Paulo, quase na Paulista ali. Agora esqueci o nome da rua. Tô ali, cara, tive problema também na água do meu chuveiro, coincidência. E aí vou chamar o cara, mas era só pelo WhatsApp, não tinha telefone no quarto, só um WhatsApp. Chamei no WhatsApp, a pessoa disse, olha, o técnico já vai entrar em contato. Aí fui na internet, minha internet não estava funcionando. Daí chamei de novo, não, o outro técnico vai entrar. Cara, eu roteei meu celular no notebook e fiquei trabalhando. Cara, e não veio nem a água, nem a internet. Aí eu desci lá embaixo, estava no 15º andar. Eu desço, chego lá, falo para a moça, eu disse, olha, estou com um problema assim, mandei... Não, senhora, aguarde que alguém vai entrar em contato. Eu digo, olha, faz 2 horas. Eu preciso tomar um banho. Eu preciso sair. Estou roteando. Cara, não, mas eu não tenho o que fazer. É só a nossa central que resolve. E nisso já estava descendo... Outros, entendeu? Outros descendo. Cara, eu olhar para a cara das pessoas assim, e eu digo, cara, não vai conseguir resolver, ele não vai conseguir nem falar com... Então... E esse perde o cliente, né? Porque eu imagino que tu não volte lá, nunca né? mais eu sei que se esse hotel é a central que resolve, eu não tenho essa relação, não vou voltar. Eu nunca mais voltei. E eu assim, ó, pô, eu sou um cara que eu sou antenado com o que está acontecendo e tal, e para mim foi difícil. Não, a inovação ela é muito importante, né? Ela acelera processos, ela é mais barata em muitos casos, mas ela não pode ser gargalo, né? Ela não pode virar gargalo. Quando ela vira gargalo, ela vira problema, né? Aí não justifica. E assim, a gente tem um mundo que envelhece com uma taxa de natalidade baixa. Sim. Então, assim, ao longo prazo, esse gargalo tende a aumentar se não for... se a gente não tiver um olhar para isso, né? Tanto do lado das pessoas que entram, quanto das empresas que precisam pensar sobre isso para poder tornar amigável essa relação. E tem o paralelo inverso, né? Ontem eu estava comprando uma passagem no site de uma companhia aérea, e aí chegou na hora de pagar o site, a passagem, pediu eu tenho o Itaú nessa companhia, não nas outras. Tem que mandar um WhatsApp, o Itaú te manda um WhatsApp e tu dá confirmo no WhatsApp. Aí ele mandou o WhatsApp ali, eu botei o confirmo e a companhia aérea te dá 5 minutos para completar a compra, né? Botei o confirmo, aí passou 1 minuto, não acontecia nada, veio uma mensagem no WhatsApp do Itaú dizendo que temos um problema, sinto muito, você pode acionar os nossos canais normais, fique tranquilo. Mas agora acontece o quê? Não acontecia nada. Aí resumo da ópera, depois de 2 tentativas, eu perdi as 2 compras, porque chegou no WhatsApp
Eu achei que era um problema aumentando e continuou. Aí eu liguei para a companhia aérea. E aí tu tem o oposto, que é assim, a sensação de que quem tá ligando para a companhia aérea hoje é um ananá. Sim. Porque assim, tu fica ouvindo 2 minutos de olha só, o melhor jeito de comprar é nosso site, é nosso app. Vou ficar esperando se você entra lá, vou te mandar um SMS. Poxa, eu tô te ligando é porque eu já passei por aqueles canais e não deu certo, entendeu? Eu preciso falar com alguém, porque eu já passei por lá. E aí, o jeito que aquela gravação fala, e isso é de todas, não é de uma só, é como se tu fosse assim um completo imbecil que não sabe que existe internet, nem app. Que tu só ligou pra lá porque tu só ligou não sabe porque tu só sabe falar pelo telefone, entendeu? Cara, isso é muito doido. Nós falando do negócio do QR Code, né? Cara, pô, chega no restaurante e aí o cardápio é no nosso QR Code. Eu falei, tá, mas tu não tem um cardápio físico? Tenho. Então me traz. Cara, é pra me enlouquecer, porque se tem, por que não me trouxe? Né? Meio que tipo assim, não, olha só como nós somos modernos, nós temos... E se o cardápio, eu até entendo assim, se o cardápio muda toda hora, sim, entendeu? Mas tem cardápio que não muda toda hora e o cara mesmo assim tem eu vou no restaurante, QR Code, entendeu? Esse restaurante que eu falei, cara, eu vou pelo menos uma vez por mês nele e uma vez por mês eu peço cardápio. Daí volta aquela mesma questão, né? A inovação ela não pode virar gargalo, né? É o cara cria inovação muito mais para dizer que o restaurante dele é disruptivo ao ponto de ter um QR Code como cardápio do que efetivamente alguma coisa que vai acelerar o processo. Exatamente. Daí a minha mãe vai comigo e eu tenho que fazer o pedido dela. Sim. Mas acontece isso. Sim. Não, e se ela for sozinha, ela já se trava. Não vai. Não, ela vai ficar até com vergonha. Fica com vergonha até de pedir o cardápio físico. E tem uma outra questão que é assim, a gente vai ter mais gente vivendo mais e vai viver com mais saúde, vai viver melhor, vai viver com mais capacidade produtiva, mas tem coisas que são inerentes à idade. Claro. Por exemplo, a capacidade ocular é uma delas. Sim. Né? Por mais que a gente consiga ter a saúde, o olho humano cansa depois dos 50 anos. Vai ver mesmo. E a dificuldade de enxergar as letrinhas lá dentro do app, não sei o que, elas continuam postas ali, entendeu? Aqui. Então, assim, também tem que pensar nisso. Uma coisa é tu ter a tecnologia, facilitar a vida, outra coisa é dificultar quando na hora H eu preciso enxergar as coisas que estão lá menorzinhas. E vai ter mais gente com essa demanda. E quem está nos vendo agora que está aí com exatamente 40, com 39, espere, tua hora vai chegar também. Não, vai. Entendeu? E é assim, e é um portal, né? Assim. É um portal. Eu tô, assim, brincando, parece que tu tá super bem no 31 de dezembro e, assim, no dia anterior do teu aniversário de 40 ou de 50 anos, no dia seguinte, eu tô com 50 e vem uma... Não, cara... Embora seja cada vez menos esse peso, que é muito bom também pra sociedade toda fase, ela tem a sua beleza, cara. Toda fase, os 40, os 20, os 30, os 40, os 50, todos têm a sua beleza. Mas cada um tem as suas dificuldades. Seus desafios. Seus desafios. Agora... E as suas vantagens, né? É isso, as suas oportunidades. Claro. Cara, eu falava esses dias com um empresário, um CEO de uma empresa, um amigo, numa mesa como essa aqui, e ele me contou uma história que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu estava escrevendo um livro, né? E aí eu comecei a conversar com muita gente. Muitos amigos iam almoçar com um, jantar com outro, tomar um café, para perguntar para esses meus amigos, cara, o que tu acha disso? Qual a tua experiência em relação a isso e tal? E esse meu amigo tem 54 anos, tem a minha idade. E ele falou para mim, ele falou, Fabinho, ele falou, nessa mesa, semana passada eu enfrentei um desafio em função disso que tu tá me falando aqui, do 40 mais, do 50 mais e tal. Ele falou, eu tô com muita, numa determinada área da empresa, eu tô com muita dificuldade. E eu entendi que essa dificuldade é uma falta de comprometimento, de atenção maior, o que às vezes eu não consigo da molecada, ele falou. Eu consigo outras coisas, mas isso não. Então eu chamei meus gerentes e falei, a gente precisa contratar uma turma depois dos 40. Sim, com mais experiência. Mais experiência, já passou por outras coisas, resolver e tal. Então precisa contratar. Ele falou, uma gerente minha levantou a mão e falou, só o que falta, tu queria que eu bote velho na minha equipe agora. E ele falou, Fabinho, eu olhei para ela e disse, olha, ainda bem que eu tô empregado. Porque eu tenho 54. Então se eu tivesse desempregado e eu deixasse um currículo na tua mão, tu não ia nem ver.
Reunião encerrada. Ele falou, Fabinho, ficou um climão, cara. E eu saí, encerrei a reunião, falei que a gente ia contratar, já podia abrir seleção. Ele falou, e aquilo eu comecei a pensar, eu falei, cara, ainda bem que eu tô empregado. Uhum. Eu sou CEO dessa empresa. Porque se eu tivesse desempregado, eu ia enfrentar esse tipo de preconceito na rua, mesmo sabendo que eu sou um cara que tem muita qualidade. Sou um cara que me preparei, que fiz faculdade, que fiz pós, que fiz mestrado. Pô, eu sou um cara preparado. Mas a minha idade, para aquela pessoa ali, é um obstáculo. Ele disse, agora tu senta aqui e vem me falar isso. Ele falou, cara, tô contigo. Agora, por outro lado, a gente precisa também... a gente não rompe... Tem um preconceito, ele tem vários matizes, né? E por ser preconceito, né, pelo próprio nome já diz, vários desses matizes errados, equivocados. Mas também tem movimentos que quem tem 40 a mais precisa fazer para que esteja capaz de preencher as vagas que esse cara, que esse CEO vai abrir. Tem que estar à altura. Porque também tem os preconceitos, eles também não nascem do nada. Sim. Muitas vezes, né? Sim. Às vezes eles são só puramente preconceitos baseados, enraizados, nascidos de uma visão torta de mundo, equivocada, errática, né? Mas muitas vezes também são de comportamento. Porque antigamente... tinha aquela questão de quem estava lá com 50, estava mais perto de se aposentar, olhando mais para a parada do que para a continuidade, né? Então, assim, eu vou contratar um cara que está muito mais pensando em parar do que em continuar aqui. E hoje em dia já não existe mais isso. Na grande maioria das pessoas, elas estão se reciclando, se preparando, se mantendo atualizadas, com todo o gás. Por isso que é a mudança de uma cultura. Exatamente. Então, assim, eu percebo muito mais hoje nas pessoas 40 a mais esta visão do que nos que estão empregando 40 a mais, né? Então, eu acho que nós precisamos fazer um encontro também dessas duas coisas. Mas sabe, Fábio, que aí eu acho que entra muito dentro daquilo que começou lá no início da tua fala, que tu falou que a gente é de uma geração, nós três somos de uma geração aonde a gente via um futuro construído a partir do que a gente tinha de sólido, né? Tipo, eu vou entrar nessa empresa, vou fazer uma carreira, a partir daqui eu vou juntar uma grana para comprar um apartamento, já vou pensar na minha aposentadoria e tal. Então, a gente é de uma geração, talvez a gente seja um pouco fora dessa curva, mas a gente é dessa geração e as gerações que vêm atrás é nós mais ainda, aonde o cara entrava e ficava 20 anos dentro de uma empresa. Isso aí, Quando ele saía daquela empresa 20 anos depois, se ele ia para o mercado de trabalho, para ele era muito mais difícil, porque ele já estava acostumado a trabalhar durante 20 anos naquilo lá, né? Essas gerações que vêm agora, que estão fazendo 40 anos agora, que é uma geração abaixo da gente, essa geração ela já trocou 2, 3 vezes de emprego, ela já se readaptou, ela já se reformulou, se instruiu. Eu particularmente, que venho do interior, vamos dizer, eu venho de Alegrete, dificilmente dentro da minha geração tu vai pegar alguém que fez faculdade, fez pós-graduação, fez MBA, entendeu? O cara faz faculdade ali, já tá legal, aí vai trabalhar no que a família dele já tem, ou cria uma empresa para ele, já meio se acomoda por ali. Agora, é quase que uma obrigação, né? Tu continuar estudando, continuar aprendendo, continuar te instruindo, e a velocidade com que os meios de comunicação te colocam informações hoje é muito maior do que havia antes, né? Então, assim, esse preconceito, eu acho que ele também vai ser desconstruído por essas novas gerações que estão surgindo. E aí vai cair lá na questão do teu amigo, né? Porque o teu amigo olhou e disse, não, só um pouquinho, eu tenho 54 anos, eu tô super apto. Como é que tu com 30 vem me dizer que alguém de 40 não pode trabalhar? Né? Então, essa desconstrução, ela vai vir através daí também. Mas o que o Fábio falou, né? Foi muito feliz, falou da questão, é cultural, cara. O que a gente te propõe com o Empreender 40 Mais, numa síntese assim, é ser disruptivo numa mudança cultural. Exato. Sobre o 40 mais. Cara, tem o 40 mais e dali tem uma geração que tem 50 anos, ou tem 60, tem 70, tem 80. A gente vai trazer um cara daqui uns dias aqui que depois de 70 criou um império, cara. As pessoas... A TV Globo foi fundada por um cara de 60 anos. 64 ele tinha. 64 anos, cara.
Então, Imagina do nada alguém que está nos ouvindo, que tem 60 anos, pensava, vou fundar uma TV, não, e outra, o esforço e tudo mais. E ele fundou uma TV há 60 anos atrás. Sim, que era muito mais difícil ainda. Ele tinha 64 anos há 60 anos atrás, cara. Eu tava vendo agora, já falou, né, no Roberto Marinho da Globo. Cara, o Boni acaba de lançar um livro novo aí, com 92, 93 anos. Pô, eu vi o Lima Duarte, cara, com 95. A Fernanda Torres fez o filme agora, Esqueci o nome. O Vitória. Não, o Fernando Torres, ainda estou aqui. Estou aqui. Eu tava falando a Fernanda Montenegro. Montenegro fez Vitória. Fernanda Montenegro fez Vitória, cara. Sim. Com 94. Não, e vai fazer uma turnê agora, uma turnê pelo Brasil inteiro de teatro, né? O Boni, com 90 e poucos agora, fez uma proposta para comprar SBT. Gilberto Gil tá aí, fazendo show. Tá aí. Cara, com 82. 80 e poucos. Roberto Carlos. Então eu acho que esses caras, esses homens, essas mulheres, como Fernanda Montenegro, como Gilberto Gil, como o Boni, né? Pô, eu acho que eles são um alento pra gente. É dizer assim, cara, eu tô com 54. Eu terminei de assistir agora, anteontem, a série do Raul Seixas. Eu também. E aí tem duas questões aí que vêm ao encontro do que a gente está falando aqui, né? Primeiro, o Raul Seixas morreu com 44 anos, né, cara? Quando o Raul Seixas morreu, eu tinha 16. E aí, pra mim era uma coisa natural alguém morrer aos 44 anos, entendeu? Hoje, agora assistindo a série, quando eu vi que ele tinha 44 anos, eu pensei, cara, mas é um absurdo, cara. Eu tomei um susto. É um absurdo. Eu tomei um susto. Né? E aí, ao mesmo tempo, tu olha pro Paulo Coelho, que tinha a mesma idade dele, né? E hoje o Raul faria 80 semana passada, então o Paulo Coelho, se não tem 80, tá fazendo. Tá muito próximo disso. E tá produzindo a pleno, né? É isso. Tá voando com 80 anos. É o escritor brasileiro mais lido do mundo. E acho que tem uma outra coisa no nosso projeto aqui, que além da questão cultural e das capacitações e tal, que é assim também investigar, descobrir, falar um pouco, estudar, discutir o que é essa chama também, né? Que esses caras têm. Exatamente. Isso, cara. Exatamente. Uma chama que tá ali, que os caras não deixam se apagar, não deixam O que é que mantém eles ligados, cara? Que faz diferença também. Né? Que faz com que aquela capacidade ela se manifeste sem parar o tempo inteiro, né? É uma coisa que qualquer um desses caras que nós falamos aqui podia estar só descansando, só aproveitando a vida, como diz, né? Aliás, esse tema aproveitar a vida é outra coisa que também tá mudando e que a gente tá... E aí tem um aprendizado com as novas gerações, né? Que a gente tinha também essa visão que, né, o Fernando estava falando antes, que a gente ficava 20 anos na empresa e aí a gente só casava quando a gente podia manter as coisas, a gente tinha a visão de que a gente depois ia conquistar, né, as coisas, ia progredir, ia ter, subir na carreira e aí depois ia se aposentar e aí ia curtir a vida. Isso. E não faz nenhum sentido. Nenhum. A vida tem que ser curtida o tempo todo antes dessa hora. Até porque tu não sabe se tu vai chegar lá, né? E inclusive porque assim, esse termo aposentadoria, se a gente pegar tudo que envolve aí, inclusive a capacidade financeira dos próprios governos manterem como ela está estabelecida hoje, para que a gente vai esperar esse momento para curtir as coisas, né? Então, assim, essa chama que a gente estava falando desses caras, ela não está manifesta agora, ela tá o tempo inteiro lá. E ela não se apaga porque eles poderiam curtir a vida e descansar, não, porque a chama está ali, entendeu? E a gente se acostumou a essa visão de que eu vou curtir a vida em algum momento, porque o trabalho exigia demais da gente e a gente exigia demais do trabalho. Isso. Era uma via de mão dupla, né? E as coisas não caminhavam juntas, eram dois mundos separados, né? Aqui eu sou trabalhador, aqui eu sou eu. Exatamente. E o Fernando fala uma coisa da velocidade da informação que a gente recebe. A gente também tem muito mais acesso à informação. Então a gente sabe hoje muitas coisas que a gente não sabia. E isso se reflete também num outro jeito de olhar para a vida, de viver a vida. Tem efeitos colaterais também ruins disso. Né? Tem muito mais ansiedade no mundo, tem muito mais depressão no mundo, tem muito mais uma série de coisas. Mas ao mesmo tempo a gente tem mais informação para lidar com isso. Sabe, falou da chama, né? Um sentimento que eu tenho, que o que move esses caras que a gente acabou de falar aqui agora, a Fernanda Montenegro, o Boni, o tal, é
o desejo de produzir, cara. De produzir. De se sentir vivo. De se sentir vivo, sabe? De vencer dificuldades. Eu botei até no nosso grupo lá um vídeo do Tony Tornado, com 95 anos, fazendo um show de encerramento do João Rock, né? João Rock. Do João Rock. Falei, cara, eu olhei aquilo 400 vezes. Eu olhei e falei assim, cara, esse cara tá com 95 anos, cara. E o cara ali produzindo. Eu tenho certeza que... primeiro que a arte já é um bálsamo, né? Aí o cara com 95 anos deve ter saído do palco assim. Cara, eu fiz. Não, e outra coisa, né, Fabinho? Aqui a gente está citando pessoas que são referências, porque elas são pessoas conhecidas, então fica mais fácil tu citá-las, né? Sim. Mas existe uma gama gigante de pessoas aí com 60, 70, 80 anos que não são conhecidas do grande público produzindo de forma impressionante, né? Eu tenho um cliente que chegou em mim até por ti, uma indicação tua. Ó, tem uma comissão aí, hein? Eu nem sabia. Da TV daqui. Lá de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Quem tratou conosco foi a pessoa que tu nos indicou, mas o cara que financiou o projeto, ele é um senhor, não vou saber te dizer a idade dele, mas tranquilamente é um homem de mais de 60 anos, e ele tem um provedor da internet de toda a região, foi ele que montou. Sensacional. Talvez se tu discutir com ele sobre a questão da técnica da internet, talvez ele não... Mas ele entendeu que ali era um baita negócio, e mais do que isso, ele conseguiu, partiu dele a ideia de montar o canal de YouTube para ser a espécie de TV da região, porque a RBS já não tinha mais escritório lá. Cara, é isso. Então, assim, esses empreendedores com mais de 40, 50, 60, 70 anos, a Gi, que é minha sócia, atende uma cliente, que é a Fátima Torre, que é dona do Fala Feminina, que é um portal para o público feminino. Essa semana a Gi me gravou um áudio assim, eu sou muito fã da Fátima. A Fátima acabou de dar uma aula agora lá no grupo sobre carrossel do Instagram. Aí a gente começou a conversar e agir, né? E o raciocínio da Fátima sobre o carrossel do Instagram, ele parte do conhecimento que ela tem de jornalismo. Então, quer dizer, é essa carga que tu traz... bagagem, cara. Né, de experiência do que tu já fez na tua vida. A Fátima trabalhou em rádio, trabalhou em jornal, trabalhou em revista, assessoria da imprensa e tal. Tudo isso aliado à vontade que tu tem de entender esse novo momento da comunicação, essas outras ferramentas, te capacita a chegar num grupo onde tem várias mulheres mais jovens que estão trabalhando no dia a dia aquela plataforma e tu ser a referência e dar uma aula sobre aquilo. Então, quer dizer... E a chama, né? E a chama acesa ali também, né? Isso. De novo, a chama acesa. Olha, esse tema aí, no 40 mais, vai bombar, hein? E aí, quantas Fátimas Torre tem aí por Muitas. aí, né? Que a gente, que na verdade, eu acho que é muito isso que eu acho que a essência do evento é isso, é a gente conseguir unir, né, esse povo, né, com essas vagas, com essas possibilidades, com essas possibilidades, cara, que venham oportunidades. Eu vou dizer um negócio para vocês que nesse nosso papo aqui agora, né, surgiu aqui. Cara, o network que vai acontecer no Empreender 40 Mais, ele vai ser extraordinário. Porque a gente vai conhecer e vai deixar-se conhecer nos corredores pessoas que a gente não conhece hoje. Sim. E que num futuro próximo vão estar aqui no Empreender 40 Mais com a gente, aqui no podcast. Pessoas que nós não conhecemos, mas que vão agregar demais a nossa história do Empreender 40 Mais. Nós mesmos estamos começando... Claro. Né, um conceito, uma cultura... E vão vir pessoas lá do Itaqui, de Bagé, que é uma outra discussão nossa, né? Que é a questão do interior. Porque isso é importante. É importante essa visão de que, quando a gente está falando sobre isso, são realidades muito diferentes, capital e interior. Isso. Região metropolitana, capital, região metropolitana e interior do interior. Isso. São realidades muito diferentes. E, às vezes, de um estado para outro também é uma realidade absurdamente diferente.
Então, também não existe a pessoa de 40 a mais sem o hábito, sem o contexto. É sem isso, o lugar, cara. Então, tem que olhar para isso também. E aí é o seguinte, São muitos filtros. a gente vai ter gente que vai vir de Passo Fundo, de Santa Maria, de Bagé, de Dom Pedrito e tal. E o Empreender 40 a mais, e essas pessoas, você que está nos vendo aí agora, venha sabendo que tu é bem-vindo aqui. Que Porto Alegre te quer. Eu acho que essa é a expressão. Porto Alegre te quer. A gente quer que essas pessoas venham de todos os lugares e que seja uma grande tribo de 40 a mais, onde essa tribo, cada um vai trazer um pouquinho um elemento. Eu quando dou alguns treinamentos e tal, eu falo o seguinte, tão importante quanto o que a gente vai ouvir ali no palco e tal, às vezes é o que a gente vai ouvir do cara que está sentado do nosso lado. É isso aí. É a oportunidade que vai nascer. No coffee break, às vezes. É isso, cara, no coffee break. E, aliás, eu digo muito isso. Isso é uma das coisas que a gente, com o modelo híbrido e home office e tal, perdeu também. Uhum. Porque, às vezes, uma ideia surge, não é da dinâmica estabelecida quando tu tem uma reunião com início, meio e fim, com um briefing determinado, e tu tem que falar sobre aquilo. É quando tu tá trocando uma ideia no cafezinho sobre o futebol de ontem e acabam duas pessoas que, teoricamente, não estariam numa reunião, estão conversando por acaso e surge uma fagulha que vira uma fogueira. Esse projeto aqui nasceu exatamente assim, né? Isso. Por exemplo, se a gente tivesse continuado ali falando por WhatsApp, eu com o Murilinho, com o filho do Fabinho, ou mesmo se a gente tivesse um grupo, os três, para falar de futebol, de política, das coisas que a gente fala, de música, a gente não tivesse ido no Brasco tomar o café. Isso. Porque talvez ali no WhatsApp a gente nunca fosse falar sobre isso, porque são assuntos muito específicos, né? É pergunta e resposta. Exato. E aí a gente foi ali tu me falou, mas eu acho que aí tem uma coisinha, vamos sentar, vamos conversar, me interessa o assunto, aí lembrei do Fábio, e aí tu começa a construir todo um ecossistema que não nasceria a partir da... Cara, desculpa, não. Aqui, mas eu acho que o Fernando falou uma palavra que eu queria puxar, porque também uma coisa que eu acho que é importante que a gente registre aqui, é que a gente quer muito que o nosso evento do dia 29 de outubro lá no Bourbon County seja um sucesso e seja um marco deflagrador de muita coisa que a gente está falando aqui. Né? Ele não é um evento, ele não é um fim em si mesmo, ele não acaba ali, não é o único evento que faremos, sim. Mas além dos eventos presenciais, a gente tem um ecossistema em torno disso aqui, né? Esse podcast aqui, que também não é o único, que vai ser o primeiro de muitos, também para estimular essa relação, essa troca, essa capacidade de a gente conseguir botar um pouco de inspiração para manter a chama acesa, né? O teu livro, que eu até te provoco um pouco para falar um pouco sobre ele, porque a gente vai lançar um livro antes do evento, inclusive. Cara. Uma plataforma online digital que a gente vai estabelecer também conteúdos e tudo mais para também ajudar essa fonte a não se esgotar em nenhum momento, mas eu queria que tu falasse um pouco do teu livro aqui também. Na verdade, é um hub, né, cara? É um hub, é um ecossistema. É um ecossistema onde tem livro, tem plataforma, palestra, tem evento, tem palestra, mentoria. Tem evento, mentoria. Cara, é muita coisa e tem lugar para todo mundo. Exatamente. É um lugar que tem lugar para todo mundo. Ninguém tá excluído. Tá todo mundo. Inclusive, assim, eu não tenho 40, mas eu quero... Cara, vai para lá porque um dia tu vai ter 40. Exato. Tu entendeu? Vai para lá entender esse modelo. Porque daqui a um pouquinho é o seguinte, cara, eu tenho 30 anos, mas eu quero aprender a falar com esse público. Então, claro, também tem. Tu entendeu? Eu tenho 30 anos, mas eu quero aprender a falar. Eu quero entender que eu posso vender para esse público, eu posso conquistar esse público, eu posso trazer ele para o meu restaurante. Eu tenho 30 anos e tenho um restaurante. Eu quero descobrir o que esses caras gostam. Tem uma loja de varejo no interior. Tem uma loja de varejo. Então, e outra coisa, só antes de entrar no livro, e outra coisa que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes, né? Se eu não tenho 40 anos, é a minha chance de ouvir a experiência em cima do palco, né? Porque se tu parar para pensar, quanta coisa que tu fez quando tu tinha 20, 30 anos, hoje tu não faria, né? No momento da decisão mesmo, assim, tem que ir para cá, não, eu vou para lá e tal, hoje com a experiência que tu tem, era melhor ter dado um passinho aqui, ter feito de tal maneira. Então, essa forma de tu ouvir as pessoas com mais de 40 também é super interessante, né? E tem uma outra coisa muito interessante sobre esse mesmo prisma, que para mim, talvez, em retrospectiva, aconteça o oposto disso do que tu disse. E talvez para muita gente também aconteça.
é muito mais fácil eu lembrar de episódios da minha juventude, quando eu tinha 20, 25, 18, 30 anos, em que os movimentos que eu fiz ali eram movimentos acusados de erráticos e de errados. Sim. E que, ao longo do tempo, se provaram os melhores movimentos para que eu tivesse capacidade, depois dos 40 anos, de ser o que eu sou. Com certeza. Então, muitas vezes também alguém que está com 20, 25, 30, está angustiado porque está sendo acusado de fazer coisas que não devia estar fazendo, e, na verdade, está fazendo aquilo que vai fazer com que ele, depois dos 40, tenha a capacidade de fazer a diferença. E, às vezes, a gente não se dá conta naquele momento, mas quem está olhando agora de fora, com um pouco mais de experiência, sabe dizer que momentos são momentos definidores ou não. Entendeu? Tu sabe que tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo francês, que ele falava o seguinte, né? Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Às vezes, quando a gente é jovem e tal, cara, nos condenam a não fazer, porque, olha, não vai funcionar e tal. E, de repente, a gente faz, mesmo sem saber muito como é que vai fazer, e lá na frente a gente aprimora. Com essa experiência, a gente aprimora. E, por outro lado, tem uma angústia mental com muitos jovens, que é uma carreira que é muito visível no mundo digital, de influencer, de youtuber e tal, com muita velocidade de sucesso, que gera uma percepção de que é fácil. Eu vou ali numa garagem, monto uma coisa e rapidamente... E amanhã eu tenho... E amanhã eu tenho... Então também, por outro lado, tem esse contraponto de um monte de gente que deu muito certo muito rápido, mas que não é a verdade para todo mundo e não é a realidade para todo mundo e nem serve de parâmetro para todo mundo. É mais ou menos que nem no futebol, né? A gente convive e consome as estrelas de futebol, mas o universo de jogadores de futebol é muito mais cheio de nãos do que e de jogadores que não aconteceram e de promessas que se frustraram e de, né, a gente vai lembrar N jogadores aqui do Rio Grande do Sul que quando estavam com 17, 18, todo mundo dizia que iam explodir, que iam ser incríveis e que estão jogando na terceira divisão, na segunda divisão. Então, só que a gente consome muito e vê muito o que deu certo. E a gente tem que aprender que nem tudo na vida é tão rápido assim. Não. Né? E por isso estar preparado e a chama acesa depois dos 40, depois dos 50 é muito importante, porque às vezes demora. E aprender a manter, né, Fábio? Sim. Acho que isso é fundamental, né, cara? Usando o exemplo do futebol, por exemplo, tu pega o Luan, né, cara? O Luan surge no Grêmio, explode, vira o melhor jogador da América, né? E some. E aí, se tu parar pra pensar, óbvio que ninguém vai externar aqui, mas se tu parar pra pensar na tua área, se eu parar pra pensar na minha, se tu parar pra pensar na tua, existiam vários Luans que tu olhou e disse, pô, esse cara aí... E aí, daqui a pouco, cara, porque o se manter é muito difícil. É que nem sempre é só talento, né? É isso. Perseverança, resiliência. Então, tu precisa ter a carga da experiência. Aliás, nos 40 em diante... não que não seja importante, mas talvez o talento seja uma variável que deixe de ser supervalorizada. Sim. Porque a gente se dá conta que tem outras variáveis mais importantes para a permanência do sucesso. Exatamente. E quando eu falo sucesso, não é enriquecer, né? É assim, estar bem de vida, né? Sim. Como diz o Nizam, ser um sucesso de pessoa, né? É isso. E não só ser uma pessoa de sucesso. Perseverança, consistência, profundidade, tenacidade, são coisas muito relevantes para essa permanência de ser um sucesso de pessoa, né? E às vezes o talento é sobrevalorizado muito cedo, mas sem essas coisas todas, ele se esvai. Tu sabe que eu conto uma historinha que é engraçada, cara. Eu, fui cantor 25 anos da minha vida, né? E aí, quando eu comecei a cantar, no começo da minha história e tal, tinha um festival de música aqui no Rio Grande do Sul, que era o Enarte, que é um festival de música e tradição e tal. Claro. E tinha, então, uma fase regional que acontecia no Parque Exposições do Brasil, ali esteio. E tinham 8 concorrentes. E tinham 7 vagas pro estadual. Pergunto pra vocês, quem ficou de fora? Tu, Fábio. Eu. Eram 8 vagas. Eram 7 vagas e 8 concorrentes. Eu fiquei de fora.
O tempo passou, eu ganhei 2 discos de ouro, fui indicado ao Grammy e tal. E, cara, eu não sei onde aqueles outros 7 foram parar. Sim. É isso aí. É isso aí. É isso Entendeu? aí. É isso aí. Não É sei, isso aí. cara. Eu não sei nenhum daqueles que... É isso aí. Mas, cara, aquele dia eu disse pra mim... Falei, cara, foi vergonhoso. Foi ruim. Não, foi doído, entendeu? né? Porque sempre é Claro, doído, claro. né? Foi chacota, né, cara? Ah, Pô, claro. o cara tinha 7 vagas, o cara foi o único que ficou fora. Cara, eu fui pra casa de cabecinha baixa, falei, hoje foi a última vez Que eu fiquei de fora. eu fui fora. A partir de agora eu vou ficar dentro e vou... Então, eu sempre brinco com o pessoal, às vezes que eu tô tocando um violãozinho e tal, eu falo, vocês podem não acreditar, mas eu já comi disso aqui, tá? Já vivi disso. Eu já vivi disso. Já alimentei as crianças. Já alimentei as crianças aqui. Porque, cara, eu não tinha plano B na minha vida. Só tinha plano A. Vim de uma família pobre, eu precisava comer, eu precisava ajudar em casa. Então, cara, eu tinha que dar certo. Uma vez eu fui, depois já era tia guri e tal, eu era o cantor e eu era o empresário, o cara que vendia, era o cara do escritório e tal. Então, a gente tocava muito baile, né? E aí, no final de um baile lotado, cara, lá no Rumburgo, lotado e tal, baile maravilhoso. E aí, quando chegava na última hora, eu deixava meu irmão cantando e eu ia receber. Ia lá na tesouraria receber o baile. E aí eu fui receber e o patrão do CTG, ela falou, baile sensacional. A banda maravilhosa, queria te parabenizar, viu? Sensacional. Só vou dar aqui uma sugestão pra vocês. Tinha que botar um cantor melhor. Só. Cantor era eu, cara. Entendeu? Aí eu falei, não, concordo com o senhor, a gente tá pensando nisso aí. Vamos trocar. Vamos trocar. Então, cara, mas eu sei que eu nunca fui o melhor. Mas, cara, eu fui o resiliente, cara. E não deixou que o fracasso, ou que o não, ou que uma decepção apagasse a chama. É isso. Porque às vezes também a gente deixa muito fácil, assim, a primeira coisa que Exato. acontece, a gente já deixa ela apagar e diz que ela não devia nem estar ali ainda. Mas olha assim, até entrando no livro já, né? Sabe que eu falo que o que move a minha vida, e eu falei antes, quando falei da Fernanda Montenegro e tal, o que move minha vida é produzir, cara. Eu acordo de manhã para produzir. O resto eu entendo que vai acontecer naturalmente, né? Eu estava escrevendo um livro quando eu comecei a escrever o 40 Mais, até falei para ti, né? Quando eu comecei a escrever o Empreender 40 Mais, eu estava escrevendo um outro livro, que eu parei de escrever para começar o Empreender 40 Mais. E esse meu outro livro, ele tem um título sugestivo. O nome é Eu Nunca Vi Alguém Fazer Certo e Dar Errado. Cara, se tu fizer certo, um dia vai dar certo, é uma questão de Pode tempo. demorar um pouco mais. Cara, e o tamanho que vai dar certo eu não sei, cara. Porque depende do tamanho de mercado, tu entendeu? Depende da tua competência para aquilo. Mas, cara, se tu fizer certo, vai dar certo. O problema é que as pessoas desistem porque elas estão em busca do resultado e não da trajetória. E para mim, a trajetória é muito mais importante que o resultado, cara. Para mim, A trajetória faz o resultado. é isso. Ele é uma consequência, né? Tem um videozinho na internet que fala muito sobre esse negócio do certo, que eu gosto muito, assim. É aqueles videozinhos de coach, mas ele funciona porque ele fala que, assim, que tem 2 caras conversando aqui num podcast, assim, e ele tem uma água, e diz assim, o que tem dentro dessa garrafa aí? O cara diz, água. Mas se eu quiser que saia suco de limão, o que vai sair? Não, vai sair água. Mas se eu quiser muito que saia suco de limão, não, vai continuar saindo água. Pois é, então vai sair o que tu botar, o que tiver aí dentro. Exatamente. Vai sair pra fora o que tiver, assim, então faz o que tiver que fazer, planta o que tiver que plantar, porque não vai sair diferente disso, entendeu? É isso, cara. Não adianta não ficar torcendo aqui e não fazer, entendeu? Não. Se não for lá e não misturar limão naquela água, não vai sair suco não de vai limão. sair, entendeu? Não Cara, vai sair. E eu acredito nisso. Né? Pô, você sabe, eu sou cristão. E como cristão, eu leio a Bíblia muito, né? E tem um versículo lá que fala assim, né? A boca fala do que está cheio o coração. Em Lucas 6,45. A boca fala do que está cheio o coração. Cara, É isso aí. eu vou falar, cara, aquilo que tá dentro de mim. Se tem mágoa dentro de mim, se tem raiva, se eu tô achando que o mundo é uma porcaria, cara, vai sair isso da minha boca. Agora, quando eu acordo de manhã, eu digo, cara, eu tenho que produzir, cara. Eu tenho que impactar a vida de alguém, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que...
E, cara, de repente tu começa a fazer e o universo começa a conspirar a favor. Então, quando eu comecei a pensar nessa história do 40 mais, um dia, primeiro eu pensei assim, né? E aí por isso veio o livro. Cara, eu fiz faculdade, comecei a fazer faculdade com 37 anos. Porque, pô, fui músico, e na estrada eu não conseguia estudar, uma série de coisas, umas dificuldades da vida, né? E, cara, com 40 para 41, eu me formei. Então, ali eu comecei uma nova etapa na minha vida. E ali eu comecei um novo ciclo na minha vida. Eu era um músico. E como gestor, toda a minha experiência era empírica. Era tentativa, acerto e erro. Falei, cara, eu preciso começar de novo, fazer outras coisas. Eu preciso me capacitar. Então, eu fui estudar, eu fui fazer faculdade, eu fui fazer pós-graduação, eu fui conversar com muita gente, eu sempre fui muito curioso conversar. E quando eu um dia em casa, zapeando na TV, eu vi um vídeo falando sobre Monteiro Lobato, e até está no livro isso, e dizia que Monteiro Lobato tinha escrito o Sítio Pica-Pau Amarelo em 1920, que a Dona Benta tinha 60 anos, e que 34 anos e meio era a expectativa de vida. Eu fiz um cálculo de cabeça, falei, então agora se a Dona Benta fosse viva, ela tinha 150, que a expectativa de vida é 76,8. Falei, cara, eu tenho 54. E eu tenho muita coisa para fazer ainda. Meu filho está com 20 anos, a minha filha com 10, eu tenho 54, meus negócios vão bem, mas, cara, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso ajudar as pessoas a pensarem sobre isso, ajudar a mexer na mente, nessa questão cultural. Então, o livro, e vocês dois já leram o livro, porque os dois escrevem prefácios no livro, o livro ele fala dessa ideia da gente não querer ser empreendedor só para ganhar dinheiro. Ser mais do que isso. Ser alguém que movimenta a sociedade. Alguém que impacta a sociedade. Alguém que muda com a sua bagagem. O título é Empreender 40 a mais, quando a bagagem vira vantagem. Quer dizer, eu até escrevi um capítulo, depois que tinha terminado o livro, escrevi um último capítulo, e nesse capítulo eu falo que muitas vezes... É um capítulo inédito para nós. Esse é o inédito. A gente vai ter que comprar só para ler esse capítulo. Eu vou ler na fila de autógrafo. Eu fico lendo lá. E esse capítulo, cara... Vai estar grande. Esse capítulo fala o seguinte, cara. Às vezes, as pessoas estão tão atrás do sucesso, mas do sucesso esse efêmero, né? Que abrem mão daquilo que é o seu DNA, jogam tudo fora para começar algo muito novo. Como se tudo aquilo que ela viveu não tem sentido, não serve e tal. E aí, quando eu escrevia isso, eu lembrei, cara, que lá em 2007, eu contratei uma consultoria do Sebrae, e o Sebrae me mandou um cara lá de Bagé, cara, gauchão, assim, consultor e tal. E aí eu cheio de problema de gestão e tal. E eu falei para ele, cara, tá tudo errado, cara. Eu não sei fazer isso. Aí meio de coitadinho, eu digo, cara, eu não consegui estudar e tal, e sim. Ele falou, ninguém é tão ruim que não sirva nem para mau exemplo. Cara, eu achei aquilo de uma genialidade, cara. Eu falei, ele falou, não, nós vamos pegar isso aí, tudo fez errado aí, nós vamos usar isso. Já sabe o que não pode fazer. Vai dar certo, não sabe, o que não vai dar certo, tu já sabe. Agora precisamos saber o que vai. Agora vamos ver o que... E, então, no livro, eu falo um pouquinho também o seguinte, cara. Vamos escutar música. Vamos ir no teatro. Vamos ver um bom filme, sabe? Vamos conversar para poder a mente expandir. Eu pegar essa bagagem que eu tenho agora com 40, com 50, com 60, com 70, eu pegar tudo isso, botar num caldeirão e tirar boas coisas dali. Se não for em prol do meu negócio, do Joãozinho, do Pedro, do Manuel, que seja em prol do negócio de alguém. Eu posso ser um mentor, eu posso ser um conselheiro, eu posso ser um consultor. Um investidor. Eu posso sentar com alguém e dizer, olha, Fernando, deixa eu te falar o seguinte, isso aí que tu já tá falando, eu já passei por aí, tá, Fernando?
Eu sei. Na teoria, Fernando, parece que vai funcionar isso aqui. Mas na prática tem um problema aqui, um aqui, um aqui. Porque o que eu tô falando, tem gente em casa agora que sabe, porque já viveu, e vocês dois também sabem. Às vezes alguém chega na nossa frente e bota a gente fala, cara, isso aqui não para de pé. Cara, tem um filme que é da nossa época aqui, que talvez vocês, com certeza, vocês assistiram, que era aquele De Volta à Escola. Que é a história de um cara que é milionário, que tem uma rede de lojas e tal, o filho dele vai estar mal no colégio, tá mal na universidade, quer abandonar e ele se matricula para acompanhar o filho dele. E aí, quando começa a aula, o professor começa com a teoria, não, então tu separa tanto para isso, tanto para aquilo, não sei o quê, e ele começa. E pro imposto separou, e pra comissão do não sei o quê, e começa a dar... Porque é isso, né, cara? A prática da vida, ela vai te dando... A vida é uma boa escola. Muito. E agora tu estava falando sobre isso, e eu estava pensando que eu tenho, em função principalmente do projeto, eu tenho lido muito sobre pessoas que deram certo a partir dos 60, dos 40... Deram certo na minha forma de dizer, mas pessoas que atingiram sucesso depois dos 40 anos. E um ponto que eu acho que é comum a todos eles, me parece, é que eles entenderam que a vida é uma maratona, né? Não é uma coisa de 100 metros, né? Porque normalmente aí entra daquilo que o Fábio estava falando, o cara vê lá, pô, o fulano tá fazendo sucesso com um canal do YouTube, eu vou montar um canal do YouTube, daqui a um ano eu vou estar rico. E vou largar tudo que eu fiz até agora, cara. Né? Então, quando tu entende que a vida é uma maratona e que tu tá construindo aquilo ali, a tua chance de dar certo em algum momento ela é muito maior. Porque tu traz uma carga de experiência, uma bagagem vivida que é gigantesca, né? Então eu acho que tudo isso vai fazer muito, vai estar muito presente dentro da plataforma, dentro do podcast, dentro do palco, né, no dia 29. E lembrando que a gente está falando de não só apenas empreender enquanto um trabalho que traz dinheiro, mas empreender enquanto uma visão de vida. Isso. Sim, sim. Assim, enquanto a gente está sendo bom pai, a gente está fazendo talvez o empreendimento mais importante, exatamente, né, que a gente pode fazer. E acho que essa visão que a gente está falando do Empreender 40+, ela é uma visão holística, né? De entender que para que tu consigas produzir o teu potencial e que às vezes para muita gente e cada vez mais esse potencial vai estar realmente no ápice depois dos 40, tem uma visão integrada de vida aqui que tem que ser preservada também. Eu sempre falo, Fábio, a gente pega essa palavra empreender e a gente acaba confundindo ela com o empresário. O empresário normalmente é um empreendedor. Mas o empreendedor não necessariamente é um empresário. Exatamente. Eu sempre falo, cara, que uma das maiores empreendedoras que eu conheço é minha mãe. Porque a gente era muito pobre quando criança e a minha mãe pegava 2 batatas, um ovo e meio quilo de farinha e fazia um banquete. Cara, se isso não ser empreendedor, eu não sei o que é ser empreendedor. Tu entendeu? Criou 3 filhos e tal. Meu pai tinha 8 anos, ele vendia copo de leite em frente ao cemitério lá em São Leopoldo. Esse cara, criou 3 filhos, construiu uma casa e tal. Pô, esse cara é muito empreendedor. Então, às vezes, a gente confunde essa história do... Eu posso empreender dentro de uma empresa, cara. E mesmo quando tu tem um espírito empreendedor fajuto, aí ele pode ser nascido... Eu sou empresário hoje, tenho um negócio, mas eu, quando era pequeno, vendia revistinha na minha casa, no interior. Na frente de casa, para quem passava, eu vendia revistinha. E muita gente que comprava as revistinhas eram conhecidos da família. Que compravam para, né? Sim. E depois eu ia lá recomprar, porque eu tinha saudade da revistinha. Muito bom! E às vezes eu me lembro até hoje que eu faço um adolescente comprou uma revistinha, chegou na esquina, eu me arrependi, fui lá atrás para comer, ele me vendeu de volta e eu paguei mais caro. Então é super fajuto esse empreendedor, entendeu? Mas tudo bem. Não, mas é um grande empreendedor hoje. Cara, olha só, nós estamos chegando no finalzinho, já estouramos o tempo aqui, mas o papo tá bom demais, a gente podia ficar mais 2 horas. Porque, na verdade, esse papo que a gente tá tendo aqui, a gente tem no café, a gente tem nas nossas reuniões que são intermináveis. A gente vai continuar. Vai continuar. Olha só, os outros não vão ouvir. Vamos dar o serviço aqui, né? Então, hoje eu conversei aqui com meu amigo Fernando Pullman, da Quentos e Circo, né? Com o Fábio Bernardi, da Rock. Essa é a agência, né? Gigante, né? E dia 29 de outubro, nós vamos estar juntos com mais um monte de gente, que agora depois a gente vai começar a divulgar,
Já tem alguns, né? Mas a gente vai divulgar. Dia 29 de outubro, no Bourbon Country. Né? Das 10 às 18. Das 10 da manhã às 18 horas. Então tem o site aqui, que está passando aqui na tela, aqui, Empreender 40 Mais. Entra lá, já vai ter notícias, como é que pode fazer para adquirir teu ingresso e tal. E corre para comprar ingresso, porque não vai dar para botar todo mundo lá dentro, né? Com certeza. São somente 1.150 lugares. Exato. Eu digo somente porque muito cedo não vai ter mais ingresso para participar. E depois disso vai ter um monte de outras coisas, tem plataforma. E em setembro tem o lançamento do livro, né? Grande livro. Grande livro. E recebo. E no dia do lançamento vai ter um papo com o Fábio, com o Fabinho, com o Fábio e com o Fernando. Eu quero receber vocês lá no dia dia do autógrafo, além de autografar o livro. A gente tem um papo com a turma lá, esse papo que a gente está tendo aqui, sobre o Empreender 40 Mais, sobre o evento, sobre as coisas que vão acontecer. E sobre o livro. E sobre o livro. Principalmente. Tá, turma? Valeu. Muito bom. Você de casa, muito obrigado por ficar com a gente até agora. Semana que vem tem mais um episódio aqui do Empreender 40 Mais. Não esquece de dar um like, dar o curtir aqui, que ajuda a subir o canal. Fica na paz, valeu, tchau, tchau.